Bom dia, seus bonitos. Que saudade que eu sei que vocês estão de mim. Pessoal, olha só. Não pude ir na semana do dia 20. Então, estou fazendo esse videozinho aqui para a gente poder corrigir juntos aquela lista de exercícios que eu passei para vocês. Certo? Porque aquela lista, ela já é a revisão da prova de vocês, na verdade. Como eu tinha dito antes, a matéria que vai cair é hidrostática. Então, a gente vai corrigir aqui questão por questão. A prova está bem nos moldes desse trabalhinho. Vocês entendendo bem esse processo aqui, tenho certeza vão tirar de letra a matéria da prova, ok? Então eu vou fazer aqui as questões, vou explicar com bastante calma. Eu quero que, caso vocês, mesmo assistindo o vídeo, tenham alguma dúvida, mandem para mim e a gente vai discutindo elas juntas, ok? De qualquer forma, amanhã eu vou estar aí com vocês, mas vocês já têm um ferramental a mais para poder estudar em casa, que aí vocês podem ver, rever, voltar, assistir novamente o vídeo, até ficar tudo dominado, beleza? Começando aqui o nosso trabalhinho, ó, na questão número 1. A questão número 1, ela diz o seguinte: a densidade do óleo de soja usado na alimentação é de aproximadamente 0,80 gramas por centímetro cúbico. O número de recipientes com volume de 1 litro que se pode encher com 50 kg desse óleo é... Então, ó, eu tenho um óleo que tem densidade de 0,80 gramas por centímetro cúbico, certo? E eu tenho uma massa de 50 quilogramas. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a seguinte: se eu sei a massa de óleo que eu tenho e eu sei a densidade ela é uma relação entre massa e volume, certo? Então a partir do momento que eu aplico a fórmula da densidade aqui, se eu sei a massa, eu consigo descobrir qual o volume que esses 50 kg de óleo aqui ocupam. Depois que eu descobrir esse volume, aí eu volto naquela primeira parte do problema, que era o quê? Descobrir quantos recipientes de 1 litro, quantas garrafinhas de 1 litro podem ser enchidas com esse óleo. Fez sentido aí, gente? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, descobrir o volume do óleo, depois a gente vai dividir isso pelas garrafinhas de 1 litro. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Isso aqui é algo que eu venho pegando no pé de vocês desde o primeiro dia de aula. Sistema Internacional de Medida. Essa medida aqui está em grama por centímetro cúbico. Essa medida de massa está em quilograma. Eu não posso aplicar a fórmula direto aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a conversão, certo? Então, ó, a gente vai converter grama em centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. A única coisa que a gente tem que fazer é multiplicar por 1000. 0,8 gramas por centímetro cúbico vezes 1000 vai ser igual a 800 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Então agora eu sei a densidade, eu sei a massa, vamos aplicar a fórmula da densidade. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. Felipe, mas eu não faço ideia da fórmula da densidade. Não tem problema, gente, não tem problema. Por isso que as unidades de medida são importantes. A gente tem que conhecer a unidade de medida e elas já dão pra gente essa relação naturalmente. Você olha para a densidade. Densidade é grama por centímetro cúbico. Grama dividido por centímetro cúbico. Grama é a unidade de medida de massa. A gente mede massa em gramas ou quilogramas. Centímetro cúbico, quando é centímetro quadrado, é unidade de área. Quando é centímetro cúbico, é volume. Então, no momento que eu sei que é grama por centímetro cúbico, eu sei que é massa por volume. Está aqui, ó, a minha fórmula da densidade. Substituindo agora, densidade 800, massa 50, volume é o que a gente está procurando. Multiplico o cruzado aqui, 800V é igual a 50, 50 sobre 800, certo? Cancelo aqui para simplificar.
5 sobre 80 volume metros cúbicos. Esse aqui, pessoal, é o volume de óleo que eu tenho com 50 quilos de óleo. 5 sobre 80 metros cúbicos. Felipe, ficou tão abstrato esse número. Se vocês quiserem dividir aqui para ver quanto isso aqui vai dar, vocês podem. Não tem problema nenhum, não. Não precisa, porque o que a gente vai fazer agora é usar isso daqui, ó, para converter em litros. Por quê, gente? Porque o problema, ele inclusive te induz a um conceito errado, porque no enunciado do problema, ele fala de recipientes com volume de 1 litro. 1 litro, o litro na verdade é uma unidade de medida de capacidade, que tem uma equivalência com o volume aí que vocês aprenderam lá no 8º ano, quando vocês estavam aprendendo volume pela primeira vez, e tinha essa conversão que dizia o seguinte, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Então, 1 metro cúbico são 1000 litros. Aqui a gente tem, ó, 5/80 metros cúbicos. A gente pode fazer uma regrinha de 3 para fazer essa conversão. 1 metro cúbico está para 1000 litros, como 5/80 metros cúbicos está para X. Olha que lindo, que incrível. Como é que o problema vai tomando forma? Multiplico aqui, né? Regrinha de 3. X vai ser igual a 5.000 sobre 80. Cancelo aqui. 500 dividido por 8. 500 dividido por 8 vai dar 20, vai dar 2,5 litros. Prontinho. 5/8 metros cúbicos equivalem a 62 litros e meio, certo? Então, quando o problema pergunta para vocês quantos recipientes com volume de 1 litro podem ser enchidos, você precisa, para poder colocar isso tudo aqui, você vai precisar, ó, de 62 recipientes e meio, certo? Então, ao todo, você precisa, para poder colocar esse óleo aqui, de 63 recipientes. Beleza, bonitos? Aí, ó, tá feita a número 1. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra mim, manda uma mensagem lá no WhatsApp, não tem problema. Pode colocar, sei lá, eu não faço ideia de onde eu vou postar esse vídeo, então se tiver em algum lugar que dê pra comentar, pode comentar aí embaixo também. Mas o importante é a gente ter segurança de entender esse processo. Então vamos revisar o que eu fiz aqui. Primeira coisa que a gente fez foi converter a densidade para o Sistema Internacional de Medidas. Depois disso, com todas as medidas aqui no Sistema Internacional, a gente aplicou a fórmula de densidade para descobrir o volume em metros cúbicos. E aí, como no enunciado, ó, percebam, gente, que todo o problema gira em torno da gente entender as unidades de medida. O problema, ele fala de recipientes em litro, eu fiz a conversão de metro cúbico para litro. Então a gente transformou esse volume em metro cúbico em um volume em litro e a partir daí a gente resolveu o problema. Ah, Felipe, mas e se o problema, em vez de estar falando de garrafas de 1 litro, estivesse falando de garrafas de 2 litros? Aí a gente poderia fazer uma nova regrinha de 3, entendeu? Ou simplesmente podia pegar isso aqui e dividir por 2. Prontinho, não tem problema, certo? Ah, se fosse garrafinhas de 500 ml, garrafas PET de 500 ml. Aí o que a gente ia fazer? Pegar esses litros aqui, transformar em ml, certo? 1 litro são 1000 ml, seria 62.500 ml, e a gente dividiria lá por 500 para saber quantas garrafinhas. Beleza, gente? Fez sentido? Então é isso. Um beijinho para vocês e a gente já volta para a segunda questão.